labirinto selvagem de canais e pântanos entrelaça-se por pradarias abrasadas pelo sol. Este é Nigerere, uma terra viva à beira do grande vale do Rift, na África Oriental. Aqui, água, terra e sol forjam um ecossistema de uma brutalidade implacável e, ao mesmo tempo, de uma vida abundante. Enquanto os bosques mergulham no silêncio, outro drama começa. O palco agora pertence aos mestres da caça, os soberanos da escuridão. O céu sangra carmesim sobre as águas paradas do rio Rufiji. Quando o crepúsculo entrega as planícies, a caçada começa não com um rugido, mas com um sussurro. Um fantasma fugaz de poeira marca a passagem de uma chita, uma flecha de tendão e osso apontada para o coração da noite. Noutro lugar, sob o mesmo manto de escuridão, uma realeza diferente se agita. Um leão, gravado na erva alta, torna-se um com o vento. Cada movimento, um verso silencioso e paciente no antigo poema da perseguição. Enquanto isso, uma manada de elefantes aproxima-se do pântano, as suas trombas enrolando-se em direção à água, aspirando goles frescos e vitais. Os hipopótamos dominam as profundezas do rio. O búfalo africano deve permanecer alerta a cada gole. Pelas planícies e colinas, os predadores mostram as suas garras, à espera de um único erro fatal. A natureza selvagem não oferece misericórdia. Para os soberanos destas grandes planícies, a soberania não é um direito de nascença. É uma lição gravada em poeira e seca, e paga com a moeda da fome. Em algum lugar nesta terra árida, as crias de leão passam anos a observar as fêmeas adultas a caçar presas grandes. Este jovem bando, no entanto, parece destinado a aprender através das suas próprias provações e dos seus próprios fracassos. Movem-se com a confiança fantasmagórica dos seus pais, uma pantomima mortal de uma caçada que ainda não dominaram. O silêncio é primordial.
O Oryx pode ser alertado pelo mais leve som. Vislumbre de movimento. Uma jogada calculada, aprendida com 1000 tentativas fracassadas antes deles. Oryx adulto, com seus chifres em forma de lança, é mais do que capaz de se defender de um leão, desde que mantenha a sua posição. Mas a coragem para os jovens é um recurso fugaz. A caçada desmorona, não num choque de titãs, mas num sussurro de dúvida. Hoje, a fome será a sua única professora, pois no Serengeti, o fracasso nunca é o fim, é simplesmente a propina para a coroa de amanhã. Numa terra que abrange quase 30.000 quilômetros quadrados, cada pulso de vida é um milagre. Nyerere ergue-se, guardando orgulhosamente o seu espírito selvagem e indomável. O Parque Nacional de Nyerere não é apenas um reino governado pela natureza. É o resultado de milhões de anos de geologia e séculos de história humana. O parque já foi a parte norte da reserva de caça de Selous, um dos maiores e mais antigos santuários de vida selvagem de África. Este vasto território cobre mais de 29.300 quilômetros quadrados, nas profundezas do sul da Tanzânia, a mais de 230 quilômetros a sudoeste de Dar es Salaam. Embora estabelecido relativamente há pouco tempo, Nyerere é agora o maior parque nacional da Tanzânia. Isto esculpiu uma paisagem de terras baixas, pântanos, pradarias áridas e densos bosques de miombo. Cada canto do parque guarda um mundo próprio. O clima tropical tem duas estações chuvosas distintas, uma curta, de novembro a dezembro, e uma longa, de março a maio. A estação seca dura normalmente de junho a outubro. As temperaturas são relativamente estáveis, variando entre 21 e 33 graus Celsius. Estes elementos combinam-se para criar uma das zonas ecológicas mais imaculadas que restam no continente africano.
O Parque Nacional de Nyerere é uma das reservas biológicas mais preciosas de África. Alberga mais de 2.100 espécies de plantas e cerca de 430 espécies de aves. Nesta imensa natureza selvagem, livre de barreiras artificiais, Nyerere tornou-se um refúgio vital para criaturas que estão a desaparecer do mundo natural. Aqui, matilhas de cães selvagens africanos mantêm os seus ciclos de vida ininterruptos pelas pressões da caça ou por territórios fragmentados. Nyerere é mais do que um santuário para a vida. É um último reduto contra a extinção. Um lugar onde a natureza tem a oportunidade de se curar a si mesma. Ao longo do rio Rufiji e dos seus afluentes, as florestas ribeirinhas e as planícies de inundação sazonais formam o coração ecológico de Nyerere. A vegetação densa ajuda a reter a umidade, a regular o fluxo de água e a proteger o solo durante a dura estação seca. Este espaço não é apenas um refúgio, é uma âncora biológica que estabiliza o ritmo de vida para toda a teia de flora e fauna. À medida que o sol começa a pôr-se, um grupo de macacos vervete reúne-se nos ramos baixos perto das margens do Rufiji. São facilmente identificados pelo seu pelo cinzento prateado, que contrasta com as suas faces pretas e sem pelos. Os macacos vervetes usam uma vasta gama de chamamentos para identificar ameaças específicas. Mestres da sobrevivência, os vervets prosperam graças à sua aguçada memória espacial, um sistema de alarme eficaz e uma dieta flexível. Eles acompanham os ciclos sazonais de frutificação, movendo-se estrategicamente para conservar energia. A investigação revela a sua forte adaptabilidade e densidades populacionais estáveis dentro das florestas ribeirinhas. Através destes comportamentos adaptativos, os macacos vervete desempenham um papel vital no ecossistema. Ajudam a dispersar sementes e servem como indicador da saúde da floresta.
Das árvores imponentes ao longo do rio Rufiji, um grito icônico ecoa, sinalizando a presença da águia pesqueira africana. Esta ave de rapina aquática tem uma envergadura impressionante de até 2,4 metros e é instantaneamente reconhecível pela sua impressionante cabeça branca. A sua estratégia de caça é espetacular. Sobe alto, depois mergulha a uma velocidade vertiginosa para apanhar peixes logo abaixo da superfície. Ocasionalmente roubará peixes de outras aves com destreza, demonstrando a sua vantagem competitiva. Com uma população estimada em todos os corpos de água doce, a águia pesqueira africana atua como um indicador ecológico direto. A sua presença reflete a abundância de peixes. Sob a superfície do rio Rufiji, grupos de hipopótamos submergem-se ao longo do dia. À noite, deixam o rio silenciosamente, seguindo caminhos familiares para as pastagens próximas, onde cada indivíduo pode consumir até 40 quilos de erva fresca numa única noite. No entanto, poucas espécies se atrevem a enfrentar um hipopótamo adulto. Pesando entre 1.500 e 1.800 quilos, com mandíbulas que podem abrir-se a 150 graus, o hipopótamo é um símbolo de poder bruto e indomado. O hipopótamo partilha um ancestral comum com a baleia. Esse ancestral, uma criatura ribeirinha chamada Indo-Rios, viveu há cerca de 55 milhões de anos. Levava uma vida semi-aquática antes de se dividir em dois ramos evolutivos. Um evoluiu para as baleias, o outro para os hipopótamos modernos. O seu suor de tom rosado, uma secreção da pele, é mais do que um protetor solar natural. Atua como um escudo invisível contra bactérias e desidratação. O seu comportamento de defecar ajuda a redistribuir nutrientes, permitindo que as plantas aquáticas floresçam, o que, por sua vez, sustenta as populações de peixes.
Outra figura-chave, e por vezes um rival do hipopótamo, é o crocodilo do Nilo. Muitas vezes fica de emboscada, com apenas os olhos, orelhas e narinas a romper a superfície do rio, à espera de uma presa desprevenida. Aqui reside um poder forjado no tempo profundo, uma força não de tração muscular, mas de um fecho absoluto e esmagador de ossos. Quando estas mandíbulas se fecham, libertam uma pressão que pertence às profundezas da terra, coroando este réptil como o tirano indiscutível da margem do rio. No entanto, este incrível poder de devastação tem um preço curioso. Com todo o seu poder de fecho, a força para abrir as mandíbulas é quase trivial, um paradoxo da evolução, onde o compromisso absoluto com um propósito letal deixou tudo o resto para trás. O crocodilo do Nilo maximizou o seu poder de ataque à custa da versatilidade. Não precisa de um controlo fino da mandíbula, dependendo em vez disso de mordidas explosivas. Outra característica notável é a sua capacidade de suster a respiração por até 2 horas quando está completamente imóvel, graças a um mecanismo que armazena ácido lático no sangue. Ainda mais estranho, o sexo de um crocodilo bebê é determinado pela temperatura de incubação. Temperaturas abaixo de 30 graus Celsius produzem maioritariamente fêmeas, enquanto acima de 32 graus Celsius resultam maioritariamente em machos. Deixando as úmidas florestas ribeirinhas, a paisagem abre-se em vastas pradarias e extensos bosques de miombo. É um lugar árido e quente. E, no entanto, constitui o coração biológico do Parque Nacional de Nyerere. 2 estações chuvosas distintas fornecem entre 760 a 1.300 milímetros de chuva anualmente, insuflando vida na paisagem. Esta mesma dificuldade é a força motriz por trás das notáveis estratégias de sobrevivência encontradas neste terreno. Nesta terra árida, o elefante africano não só se adapta, como também remodela ativamente o seu ambiente. Como animais profundamente sociais, as manadas de elefantes são tipicamente lideradas por uma matriarca experiente, que guia os seus movimentos e protege os jovens. A tromba é a sua linha de vida. Com mais de 40 mil músculos, permite ao elefante realizar tarefas complexas, como arrancar folhas, quebrar ramos e até cavar poços na terra seca. Eles podem aspirar de 10 a 12 litros de água de uma vez, uma habilidade essencial onde as temperaturas frequentemente excedem os 33 graus Celsius. A sua extraordinária memória espacial permite-lhes recordar dezenas de fontes sazonais de água e comida,
cobrindo distâncias de até 29 quilômetros por dia. Tal como outras espécies de elefantes, a matriarca é geralmente a fêmea mais velha. Este papel não é conquistado pela força, mas pela memória e pela capacidade de tomar decisões. Os elefantes africanos também exibem uma profunda inteligência emocional. Têm rituais de saudação, partilham comida e até demonstram comportamento de luto quando um membro da manada morre. À medida que as silhuetas dos elefantes africanos se desvanecem na distância, aparecem manadas de búfalos africanos, firmes nas planícies abertas. Reúnem-se em grande número, suportando o sol abrasador, um verdadeiro símbolo de resiliência e sobrevivência. Esta é uma estratégia de sobrevivência crítica, reduzindo o risco de serem alvo de leões nas pradarias secas e nos bosques abertos. Esta é uma estratégia de sobrevivência crítica, reduzindo o risco de serem alvo de leões nas pradarias secas e nos bosques abertos. O búfalo é uma presa favorita dos leões. Um estudo mostrou que representavam 46% das presas dos leões e forneciam 57% da sua massa total de alimento. Em resposta, as manadas de búfalos desenvolveram notáveis táticas defensivas, colocando os seus jovens no centro e empurrando os grandes machos para o anel exterior para um confronto direto. Um estudo genômico revelou que o búfalo africano possui fortes sinais de seleção natural em genes relacionados com a imunidade. À medida que o sol se põe no horizonte, uma tensão silenciosa começa a apoderar-se da manada. À distância, aparece a silhueta de um leão que se aproxima. Nas pradarias secas e nos bosques de Nyerere, a caça do leão é mais do que uma luta pela sobrevivência. É uma demonstração magistral de trabalho em equipa e estratégia inteligente. Os leões de Nyerere permanecem geneticamente selvagens, com linhagens quase puras graças ao isolamento natural. Os leões aqui caçam frequentemente em grupos coordenados, aproveitando ao máximo as ervas de miombo, que podem crescer até 2 metros de altura, para ocultar a sua aproximação. Dentro da sua complexa estrutura social, cada membro do bando desempenha um papel distinto.
As leoas executam frequentemente as emboscadas, enquanto os machos participam na captura de grandes búfalos. Dados recentes de armadilhas fotográficas estimam uma densidade de leões adultos de 6,27 indivíduos por cada 100 km² durante a estação seca. Mas, assim que o leão se prepara para desfrutar do seu prêmio arduamente conquistado, um par de olhos astutos e vigilantes espreita das sombras. E antes que o leão se aperceba, a presa desapareceu subitamente. Se este cenário se desenrolar, a culpada é provavelmente uma hiena malhada. As hienas malhadas são comuns em todas as pradarias secas e bosques do Parque Nacional de Nyerere. São conhecidas pelas suas táticas duplas, caça ativa e necrofagia. Formam frequentemente grandes clãs de 20 a 80 indivíduos, com estruturas sociais tão complexas como as dos primatas. Embora não sejam tão poderosas como os leões, as hienas defendem-se nesta feroz competição ecológica. As duas espécies competem intensamente, partilhando até 58% das mesmas fontes de alimento. Formam pequenos grupos de caça de 2 a 5 indivíduos para abater presas de tamanho médio como antílopes, correndo a velocidades de até 60 km/h. Além da força bruta, a sua agilidade, audição de longa distância de até 10 km e o uso de chamamentos enganosos dão-lhes uma vantagem tática. Outro guerreiro desta terra árida é a chita, a personificação da velocidade pura, caça nas planícies abertas de Nyerere. A chita pode acelerar até 120 km/h, um recorde incrível no reino animal terrestre, mas atingir tal velocidade tem um preço elevado. O corpo da chita é construído para a corrida. Pernas longas e uma estrutura pélvica estreita permitem uma passada enorme. No entanto, este design limita sua capacidade de trepar ou defender-se.
Estudos genéticos confirmam que as chitas sofreram 2 graves gargalos genéticos há cerca de 100 mil e 12 mil anos. Consequentemente, a sua diversidade genética atual é apenas de 0,1 a 4% da maioria das outras espécies. Isto leva a uma alta taxa de anomalias no esperma e a um sistema imunitário fraco. Nas pradarias secas de Nyerere, onde a velocidade é uma vantagem, mas oferece pouca proteção, a chita depende de uma estratégia de caça aberta. Cada explosão de aceleração exige uma concentração imensa. No entanto, o custo a longo prazo é uma capacidade limitada de se esconder e pouca defesa contra ameaças. Ao contrário da abordagem solitária da chita, o cão selvagem africano caça em matilha, começando com um avanço silencioso e coordenado. Um estudo recente registrou 141 cães selvagens africanos em 24 matilhas, com uma média de 6 indivíduos por grupo. São caçadores formidáveis, ostentando uma taxa de sucesso de 60% a 90%, muito superior à dos leões ou leopardos. Cada caçada é uma sinfonia de trabalho em equipa. Os membros da matilha comunicam através de vocalizações únicas e incentivam-se mutuamente para manter a resistência. Com uma velocidade máxima de até 64 km por hora, podem perseguir presas por distâncias de 2 a 4 km, esgotando gradualmente o seu alvo. Os membros mais saudáveis regurgitarão comida para alimentar as crias e até outros adultos. Com uma estimativa de 800 a 1000 indivíduos em Nyerere, esta é a maior população conhecida de cães selvagens africanos no continente. Pelas pradarias e bosques, a girafa de Angola usa a sua altura superior para alcançar as copas das árvores ricas em nutrientes. No entanto, beber água requer uma técnica única e bastante desajeitada. Para baixar a cabeça o suficiente até a superfície da água, a girafa tem de afastar bem as patas dianteiras. Para beber da terra, esta criatura celestial deve curvar a cabeça, uma viagem perigosa para o sangue que poderia inundar o cérebro. Mas a evolução projetou um milagre no seu interior. Um sistema oculto de intrincadas comportas e válvulas nos grandes vasos do seu pescoço gere a imensa pressão, garantindo que, a cada humilde curvatura, o delicado equilíbrio da vida é mantido. É uma obra-prima de engenharia hidráulica, escondida sob pele e osso. O seu coração poderoso, pesando até 11 quilos, bombeia sangue a alta pressão para circular por um corpo que pode atingir até 6 metros de altura. Graças a uma alta tolerância à desidratação, a girafa pode passar 2 a 3 dias sem beber água,
mantendo-se hidratada através da umidade absorvida da sua dieta de folhas. Tanto companheiro como competidor por comida, o grande cudo muitas vezes pasta silenciosamente sob a girafa de Angola. Distribuído principalmente pelos bosques de Nyerere, o grande cudo é uma das maiores espécies de antílopes de África, pesando até 270 quilos. A sua característica mais marcante é o seu par de chifres em espiral, muitas vezes com mais de 1 metro de comprimento, que servem tanto como arma como marcador biológico para os machos. O grande cudo é solitário ou vive em pequenos grupos de 2 a 10 indivíduos, mais ativo no início da manhã e no final da tarde para evitar o calor intenso. Embora não seja tão rápido como uma gazela, o grande cudo tem um impressionante salto vertical de até 2,4 metros, o que o ajuda a escapar de predadores como leões ou leopardos. Deixando as pradarias áridas, a paisagem de Nyerere suaviza-se em zonas úmidas e planícies de inundação sazonais. Anfíbio proeminente desta região é a rã-touro africana. Quando caem chuvas fortes, esta rã gigante emerge da terra compactada para se envolver num frenesi reprodutivo explosivo. Esta espécie é notável pelo seu tamanho, atingindo 20 a 24 centímetros de comprimento, com os machos a pesar até 1,2 quilos. Predador oportunista, a rã-touro africana alimenta-se de insetos e pequenos animais, incluindo peixes e outros anfíbios. É uma das poucas espécies de rãs com dentes verdadeiros e também tem 2 projeções afiadas, semelhantes a presas, na sua mandíbula inferior para agarrar a sua presa. Durante a estação seca, a rã-touro africana enterra-se profundamente na lama, secretando um casulo espesso e protetor de muco para entrar num estado de hibernação. Durante a estação seca, a rã-touro africana enterra-se profundamente na lama, secretando um casulo espesso e protetor de muco para entrar num estado de hibernação. Quando a precipitação excede 68 milímetros em 48 horas, as rãs emergem em uníssono, iniciando um intenso período de reprodução.
Olhando pelo terreno pantanoso, pode avistar-se o lechwe, um antílope nativo destas zonas úmidas. As suas patas traseiras mais longas dão-lhe uma vantagem de impulsão, permitindo-lhe saltar e acelerar através da lama sem se afundar. Quando necessário, o lechwe pode atingir velocidades de até 48 km por hora, rápido o suficiente para escapar de predadores, mesmo em terreno desfavorável. Embora os seus números em Nyerere sejam inferiores aos dos antílopes das pradarias, o lechwe desempenha um papel crucial na teia alimentar e é um indicador ecológico da saúde do sistema. Uma das vistas mais marcantes neste ecossistema são as riscas arrojadas da zebra da planície. O seu padrão contrastante destaca-se contra a paisagem verde luxuriante que se segue às chuvas. Viajam frequentemente ao lado de outras espécies de antílopes, como a impala. A zebra atua como pioneira no ecossistema. Ao pastar nas ervas mais altas, abrem caminho para os herbívoros mais pequenos acederem aos rebentos frescos por baixo. As suas riscas únicas não servem apenas para a identificação individual. Também ajudam a repelir moscas sugadoras de sangue e a regular a temperatura corporal. Uma ave comum nas zonas úmidas sazonais de Nyerere é a jacana africana, muitas vezes apelidada de pássaro de Jesus. Com as suas patas sobredimensionadas e dedos invulgarmente longos, consegue caminhar delicadamente sobre a vegetação flutuante sem se afundar. Este comportamento não é apenas uma proeza de adaptação ecológica, mas também permite à jacana explorar plenamente as áreas de águas rasas. A jacana também é única na sua estratégia de reprodução. A fêmea acasala com vários machos, enquanto os machos assumem a total responsabilidade de incubar os ovos e cuidar das crias. De aparência delicada, mas notavelmente adaptável, a jacana africana é um símbolo vivo de vida frágil, mas resiliente. À medida que os pântanos sazonais começam a secar, a vida em Nyerere muda mais uma vez, desta vez em direção às colinas e penhascos. Esta região apresenta um terreno acidentado, com afloramentos de granito expostos, árvores de baixo porte e uma rede de fendas. Graças à sua elevação, o clima aqui é mais fresco durante todo o ano. Este ambiente estável proporciona um refúgio ideal para a vida selvagem que prefere uma vida isolada.
Mais importante, é o lar de alguns dos animais mais sensíveis e vulneráveis da Tanzânia e, na verdade, do continente. Uma espécie de destaque nas florestas de colinas e penhascos de Nyerere é o rinoceronte negro. Ao contrário dos seus parentes que habitam as pradarias, estes rinocerontes procuram as encostas de granito onde o mato denso, o terreno acidentado e a floresta aberta os protegem da vista. Esta é uma das últimas terras verdadeiramente tranquilas e intocadas, onde esta espécie pode existir em quase segredo. A história de sobrevivência do rinoceronte negro não é ruidosa nem dramática. Movem-se lentamente, marcando o seu território com cicatrizes nos troncos das árvores. O seu chifre curvo não é apenas para a defesa. É uma ferramenta de sobrevivência usada para quebrar ramos e adaptar-se à terra dura e árida. Mas ser um rinoceronte negro é carregar o peso de épocas e caminhar por um caminho perigosamente próximo do crepúsculo. A sua vulnerabilidade está entrelaçada na própria fibra do seu ser. A vida é dada lentamente, uma única cria nutrida ao longo de muitos anos. Anda sozinho, uma fortaleza de solidão num mundo que cada vez mais não oferece tréguas. E o próprio emblema da sua identidade, o chifre, que defendeu a sua linhagem por milênios, tornou-se agora uma maldição, um farol para a ganância que ameaça apagar esta antiga presença da terra para sempre. Os caçadores furtivos caçam-nos pela mesma ferramenta em que o rinoceronte confia para sua defesa. A sua profunda dependência de habitats estáveis e não perturbados torna-os particularmente sensíveis às alterações climáticas ou à degradação do habitat. Entre os herbívoros, o cabrito das rochas destaca-se como um mestre alpinista. Este ágil antílope pode mover-se com facilidade por afloramentos rochosos. Seus cascos grossos em forma de disco proporcionam uma aderência firme em fendas de granito íngremes, permitindo-lhe navegar em terreno vertical com facilidade. Outro mestre das encostas rochosas, mas que não sobe para escapar, mas para caçar, é o leopardo. Ao contrário do leão que caça em bando, o leopardo é uma criatura solitária, evitando o confronto direto sempre que possível. Caça à noite, confiando na sua visão aguçada e no seu movimento quase silencioso. Graças a garras retráteis, patas almofadadas e um corpo flexível, pode reagir instantaneamente a terreno imprevisível.
Um adulto pode pesar de 50 a 70 quilos, o suficiente para abater presas de tamanho médio, como uma impala ou um facoceiro adulto. Mas depois de uma caçada, não comem imediatamente. Em vez disso, arrastam a carcaça para cima de uma árvore ou encaixam-na numa fenda rochosa, tanto para a preservar como para a proteger de oportunistas. Um leopardo pode sobreviver até 13 dias com uma única presa de tamanho médio. Podem não ter o apoio de um bando, mas é precisamente isso que os torna mestres da sobrevivência. Nas últimas 2 décadas, a caça furtiva infligiu perdas devastadoras. Entre 2006 e 2014, a população de elefantes na região de Selous Nyerere caiu de mais de 109 mil para apenas cerca de 15 mil. Um desafio mais profundo vem do próprio rio Rufiji. O projeto hidrelétrico Julius Nyerere está a transformar este antigo rio num centro de energia nacional. Mas, em troca de eletricidade, as zonas úmidas e as planícies de inundação estão a pagar o preço. A regulação do caudal do rio ameaça os ciclos naturais de inundação. Mas o pulso antigo do Rufiji agora bate a um ritmo diferente, um ritmo definido por mãos humanas. Uma barragem promete energia, mas ameaça parar as próprias inundações que são a força vital deste ecossistema. E em todo o globo, um mundo em aquecimento altera o contrato milenar entre o Sol e as chuvas. No entanto, mesmo neste mundo alterado, há sussurros de uma mudança não do clima, mas de coração. O custo silencioso da arma do caçador furtivo está a ser respondido por novos olhos no céu. Corredores de vida, outrora sufocados, estão a respirar de novo. Não é uma vitória, mas uma trégua frágil.
um testemunho de que o destino de Nyeré e de todos os lugares selvagens como este está agora inextricavelmente ligado ao nosso. A população de elefantes, após o seu acentuado declínio para cerca de 15 mil em 2014, ultrapassou os 20 mil em 2023. Esta recuperação deve-se a medidas anti-caça furtiva que utilizam drones de vigilância, armadilhas fotográficas e rastreamento por GPS. Na bacia do rio Rufiji, sob pressão da Unesco, o governo da Tanzânia começou a experimentar modelos de libertação de cheias sazonais no final de 2024. No sudoeste do parque, 12 locais de mineração tiveram as suas operações suspensas ou os seus limites reduzidos, reabrindo corredores de migração para grandes mamíferos. Cada uma destas mudanças é um pequeno, mas firme passo em frente. E de dentro desta persistência silenciosa, Nyerere está lentamente a recuperar o fôlego.